Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney, professor de História, e hoje nós iremos estudar sobre o Renascimento. Para começarmos a entender o que foi o Renascimento, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender como estava a Europa antes do início do Renascimento. Então pessoal, nós sabemos que a história está dividida em 5 períodos, e um desses períodos é a Idade Média. Então, como antecedente do Renascimento, nós temos uma sociedade que vivia na Idade Média, lá na Europa, e tinha algumas características. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela passou a representar o maior poder na Europa, e ela acabou pregando e disseminando as suas ideias para toda a sociedade. Uma das suas ideias era a visão teocêntrica, nós estamos destacando aqui. E o que era a visão teocêntrica? Era uma visão que determinava que Deus deveria ser visto como o centro de tudo e nunca deveria ser contrariado. Então, algumas coisas que a humanidade não tinha conhecimento naquela época, né? Principalmente ali na região onde a igreja dominava, a igreja proibia de buscar a busca desse conhecimento porque julgava isso como pertencente apenas a Deus, já que ele era o ser supremo e o dono do universo, né? Outro pensamento que a igreja disseminava era o geocentrismo. A palavra geocentrismo está dividida em duas, né? A gente tem aqui geo, que significa terra, né? E centrismo, que significa centro. Então, ou seja, essa palavra quer dizer que a Terra era vista como o centro do universo, ou seja, todos os planetas e demais astros giravam ao seu redor. Essa era a visão que a igreja pregava naquela época e que as pessoas da Idade Média aceitavam, né? Essa era a visão que a igreja pregava naquela época e que as pessoas aceitavam. Agora nós iremos entender onde surgiu o Renascimento, pessoal. Onde será que surgiu esse Renascimento? O Renascimento, como nós podemos ver aqui, surgiu na Península Itálica, né, que é uma faixa de terra, né, que se estende ao mar Mediterrâneo, e é onde se encontra hoje a Itália, né? Então, nessa península surgiu o Renascimento, no finalzinho do século XIV e início do século XV, já no final aí da Idade Média, né? Agora nós iremos entender algo mais importante. O que foi o Renascimento? Então, o que foi realmente o Renascimento? O Renascimento ele foi um movimento intelectual e cultural que passou a fazer o que, pessoal? A expressar o modo de pensar do homem moderno. Então, o mundo já não era mais o mesmo. As coisas já estavam se transformando, a burguesia começou a surgir. Burguesia são os comerciantes, pessoas que começaram a ficar ricas vendendo, né, seus produtos no comércio. E aí o mundo começou a se transformar e a forma de pensar das pessoas também. Então já não era mais conveniente acreditar em algumas teorias sem fundamento que era pregado na Idade Média. Então, qual foi o objetivo do Renascimento? O objetivo do Renascimento foi buscar renascer a cultura greco-romana, que era uma cultura antiga, né? Em que as pessoas, os filósofos, valorizavam o conhecimento, a busca por informação, o questionamento, né? Então, tudo isso aí passou a fazer parte do Renascimento. Esse retorno àquele pensamento que já ocorreu no passado, né? Mas quais eram as características do Renascimento? Então, nós puxamos aqui a setinha para as características do Renascimento. Então aqui eu separei duas importantes características. A primeira delas é o humanismo. Então o que era o humanismo? O humanismo era um movimento intelectual que valorizava a razão. Olha, vamos destacar bem essa palavra, viu? Valorizava a razão e também o conhecimento sobre o ser humano e a natureza. Então, uma das características muito importantes do Renascimento era justamente a razão. Eles buscavam muito a questão da razão e tal. Nesse período, pessoal, surgiram muitos estudos, né? Muita busca de conhecimento em diversas áreas, inclusive na própria história. Então, eles buscavam prezar muito pela razão. E o humanismo, além da razão, ele também buscava o conhecimento do ser humano, né? Da natureza, investigar, né? Quais eram as características desse ser humano, que agora passou a ser visto como um ser importante. Uma outra característica do Renascimento que eu destaquei aqui é o antropocentrismo. Então essa palavra é um pouco estranha, né? Mas ela é importante a gente entender, né, o seu significado. O antropocentrismo é justamente meio que veio chocar, né, com o teocentrismo, essa visão teocêntrica da igreja que a gente falou no começo, né?
Então ele veio justamente chocar com isso, né? Porque a visão teocêntrica que predominava, que Deus era o centro de tudo, agora passou a ser vista de outra forma, né? Surgiu aí o antropocentrismo, que era na verdade a observação do homem como o centro do universo, como um ser perfeito e a medida de todas as coisas. Isso não quer dizer que Deus passou a ser odiado pelas pessoas, ou então os intelectuais não acreditavam em Deus. Não, eles acreditavam. A questão é que eles começaram a valorizar o homem. Então não era apenas a Deus e esquecia o homem. Eles passaram a colocar o homem em uma posição de superioridade também, porque é uma obra-prima de Deus, uma criação perfeita de Deus. E agora, por fim, pessoal, nós iremos entender o desenvolvimento científico que ocorreu durante o Renascimento. Então, nesse período, pessoal, houve muitas descobertas e muitas inovações técnicas. E aí a gente vai destacar aqui algumas áreas, né, em que houve esse desenvolvimento. E essas descobertas foi a matemática, física e a astronomia. Claro que houveram outras áreas de conhecimento também, viu? E aí a gente começa falando sobre Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele foi um astrônomo e matemático polonês, né? E ele desenvolveu uma teoria importantíssima, uma teoria chamada de teoria heliocêntrica. Heliocêntrica, ela está dividida em duas palavras, né, também, a junção aí, uma que é a palavra hélio, significa sol, né, e cêntrica significa centro. Então essa sua teoria, ela ia de confronto justamente com a teoria que a gente já falou aqui em cima, né, teoria do geocentrismo, porque na teoria de Nicolau Copérnico, o Sol era quem estava no centro do sistema solar e os demais planetas orbitavam ao seu redor. Agora nós iremos falar sobre outro, né, importante estudioso da época. Ele era um astrônomo, astrólogo e também matemático, só que ele era da Alemanha, e ele desenvolveu uma teoria muito interessante. Ele começou a observar o planeta Marte e, ao observar o planeta, ele conseguiu chegar a uma conclusão sobre o seu movimento ao redor do Sol. E ele acabou elaborando uma lei sobre o movimento dos planetas. Esse movimento que ele definia como um movimento elíptico, né? Não era um movimento circular apenas, mas um movimento que era meio oval ao redor do Sol, né? E o último intelectual importante que nós iremos estudar aqui foi Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele era um astrônomo, físico e engenheiro florentino. E ele desenvolveu coisas importantíssimas, né? Porque ele acabou aperfeiçoando a luneta e com esse aperfeiçoamento da luneta, ele conseguiu aí fazer algumas descobertas importantes, como por exemplo, as luas de Júpiter, as fases de Vênus, a dimensão do sistema solar e da Via Láctea. Então foram descobertas magníficas que ele fez naquela época, né? E aí ele também conseguiu confirmar a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Então, aquela ideia que Nicolau Copérnico tinha criado, né, através de suas observações, de que o Sol estava no centro e os demais planetas orbitavam ao seu redor, ela foi confirmada por Galileu Galilei tempos mais tarde, através da sua observação com a luneta, né? Então, pessoal, a gente percebe que o Renascimento ele trouxe uma mudança muito grande na sociedade, né? E o desenvolvimento científico passou a ter grande espaço nesse período, né? Isso fez com que as pessoas começassem a enxergar o mundo com a busca de conhecer realmente a verdade sobre as coisas e valorizar a razão, né? E não apenas um mito, algo que se falava ou que a igreja pregava sem nenhum tipo de fundamento. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi o Renascimento e um grande abraço para todos vocês. Até mais.